Ok. Caciro, muito bom. Excelente, né? Na verdade, uma aula aqui. Poder de síntese muito bom também, né? Excelente. Muitas pessoas elogiando aqui, agradecendo pela oportunidade, né, desse aprendizado. E temos algumas perguntas aqui, Otacílio, né? E aí, vamos começar com algumas aqui. Eu leio, depois o Weber lê também. Você fica à vontade para falar o tempo que quiser, tá bom? Tudo bem. Vou colocar na tela. Opa, desculpa, não é essa aqui a primeira, é essa aqui, ó. Já que somos constantemente influenciados por espíritos, não poderíamos dizer que todos temos algum nível de mediunidade? É exatamente isso que Kardec diz. Todo aquele que sente, de alguma forma, a influência dos espíritos é médium. Mas, entre ser um médium no cotidiano da vida, porque sofre de vez em quando a influência dos espíritos, e ser um médium que trabalha com a mediunidade numa casa espírita séria, há uma diferença muito grande, porque nesse processo de trabalhar como médium, a gente tem que educar os nossos próprios sentimentos para que, na comunicação mediúnica, a gente ajude o espírito comunicante a não só expressar o que ele quer, mas também de ajudá-lo na sua compreensão das coisas, porque a mediunidade é muito utilizada no esclarecimento espiritual para muitos espíritos que ainda não sabem sequer que são espíritos. Segundo Emmanuel, no livro Roteiro, a lição de número 9, a Terra é uma casa espiritual que abriga um pouco mais de 20 bilhões de espíritos. Um pouco mais de 20 bilhões, um pouco aí 10, 20%, de 22 a 24 bilhões de espíritos. Nós somos 7,7, 7,8 bilhões encarnados. Os outros são espíritos desencarnados. Então, há muito mais espíritos desencarnados no mundo espiritual do que aqui encarnados. Então, a influência, a convivência espiritual é muito mais intensa do que a gente imagina. E mesmo que a gente não tenha percepção, a sensibilidade de perceber a influência do espírito, a gente pode encontrar com os espíritos quando a gente dorme. Porque a gente sai do corpo físico e entra em contato com o mundo espiritual. Então, a gente está sempre em contato com o mundo espiritual, de uma forma ou de outra. Perfeito. Muito bem, Otacílio, é isso mesmo. Além do mais, o trabalhador do centro, ele assume esse compromisso, né? Antes de vir, ele assume esse compromisso. É uma maneira de resgate. Temos mais perguntas aqui para você. O médium ostensivo está mais suscetível à obsessão? Na verdade, se o médium é educado, equilibrado, conhece a doutrina espírita, estuda os valores morais, não, porque ele sabe se defender. Quem é mais suscetível à obsessão são as pessoas distraídas na vida. Porque elas estão sem a utilização daqueles dois recursos que Jesus recomendou para nós: vigiai e orai. A vigilância significa estar atento consigo próprio. Não é porque a gente não vigia os outros, tem que vigiar a si mesmo. Né? Então, a vigilância é estar atento consigo próprio. Em que sentido? Sabendo o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está fazendo. Porque essas são as três ações nossas. A gente pensa, sente e faz. Né? Se nós estamos atentos ao nosso sentimento, ao nosso pensamento e às nossas ações, e estamos orando, pedindo a Deus força para fazer isso no bem, a gente fica protegido da influência espiritual negativa. Mas se a gente está distraído, né, a gente pode ser influenciado facilmente. Especialmente naquilo que são os nossos defeitos. Disciplina, disciplina, disciplina. Já dizia Emmanuel para o Chico Xavier, né? Tem uma pergunta aqui da Fernanda Linhares. Ela pergunta: a expressão mediunidade de incorporação, entre aspas, não? Está correta em falarmos desta forma?
depende do que a gente entende como incorporação. Não é? Incorporação de um espírito nunca é a tomada absoluta do corpo físico, porque o corpo físico pertence ao espírito que é dono dele. Mas há uma justaposição do espírito comunicante com o corpo físico, muitas vezes, porque o espírito não sabe fazer isso direito. Então, às vezes, um médium vidente, numa reunião mediúnica, vê o espírito comunicante, assim, debruçado em cima do corpo do médium, parecendo que ele está querendo entrar no corpo dele. Se a gente lê o livro do André Luiz, Sexo e Destino, a gente vai ver nesse livro um fenômeno tipo incorporação, né? Onde o espírito vai se justapor ao indivíduo para apreciar a bebida alcoólica. Então, ele narra a seguinte cena: um senhor está no seu apartamento, sentado no sofá num domingo de manhã, lendo o jornal. E dois espíritos, isso aí é o André Luiz descrevendo a cena, né? E dois espíritos ali ao lado, junto dele, próximo dele, ali na mesma sala. De repente, um dos espíritos tem vontade de beber um álcool, uma bebida alcoólica. Então, aproxima-se do homem que está lendo o jornal, dá uma cutucada nele e diz: oi, que tal uma dose agora? Aí, o indivíduo que está lendo sente vontade de beber uma dose. Levanta, larga o jornal de lado, levanta, vai lá, pega um litro de uísque, põe no copo e, a hora que ele vai beber, o espírito se justapõe a ele. Como se tivesse incorporado nele, para apreciar melhor, em contato íntimo com o corpo físico, através da junção perispiritual dos dois, para sentir, não é, a satisfação da bebida alcoólica. E aí, a hora que se dá isso, ele sai, vai para o canto dele lá, o senhor volta, senta, pega o jornal, continua, começa a ler de novo, o outro espírito chega perto dele e fala assim: ó, eu também quero. E ele, então, uma dose foi pouca, levanta, vai lá, põe outro copo, outra dose, e a hora que vai tomar, o outro espírito faz a mesma coisa. E André Luiz termina de descrever essa cena assim: 2 doses para 3. Então, nesse sentido, há uma espécie de justaposição do espírito ao corpo, mas na mediunidade de incorporação não precisa acontecer nada disso. O espírito pode, inclusive, de longe, se associar psiquicamente com o espírito do médium e fazer a comunicação à distância. Né? Por exemplo, falando, não é? Conversando ou escrevendo. Tá certo? Então, não precisa dessa justaposição, mas os espíritos atrasados pensam que sim. Tá certo? É por isso que essa palavra incorporação, ela está colocada. Então, ela tem que estar colocada entre aspas mesmo, para entender o mecanismo. Uhum. Tacírio, só dentro desse contexto que você está falando, né, o Kardec, ele usou depois na Revista Espírita, né, o termo subjugação, ele usou possessão. É o mesmo sentido que você está falando? Porque a mesma coisa, a ideia da possessão dá uma ideia de que o espírito tomou o corpo do médium para ele. Uhum. Isso nunca é verdade. Porque quando um espírito se liga a um corpo no processo reencarnatório, ele é dono dele, só ele ocupa esse corpo. Mas ele pode emprestar o corpo como se empresta o carro. Mas ele vai junto. Sim. Tá certo? Isso é importante. Então, na possessão, o espírito tem tanto domínio sobre o possuído que ele controla a vida corporal dele via perispírito, simbiose perispiritual entre os dois. Isso está muito bem descrito no livro do Hermínio Miranda, Condomínio Espiritual. Né? Perfeito. O Hermínio Miranda esclarece isso perfeitamente bem. Muito bom. É importante falar isso, Otacílio, eu acho muito bom você dar essa explicação, porque realmente existe uma confusão, principalmente no pessoal que está iniciando no estudo
da mediunidade, né? Existe essa confusão da incorporação, possessão, subjugação, né? Mas eu acho que ficou perfeita a sua colocação aqui. Porque essa ideia da possessão é uma ideia que surgiu dentro da Igreja Católica, né? Porque os católicos, na teologia católica, você acredita que o demônio pode possuir o homem, né? Então, essa ideia de possuir significa que acabou. Uma vez possuído, ele não tem mais saída, porque ele virou cativo definitivo. E a doutrina espírita deixa isso muito claro: não existe ninguém cativo definitivo, tá certo? Porque o espírito é imortal, ele não vai para o inferno nem para o céu, ele continua o seu progresso espiritual. Portanto, ele um dia vai se libertar da influência espiritual forte, subjugadora daquele espírito. Perfeito. Outra pergunta aqui, eu vou passar para o Weber. Então, aqui nos trazem como encarar a mediunidade e obsessão nas crianças. Em que momento é oportuno o desenvolvimento da mediunidade na criança ou adolescente? Muito boa pergunta. Essa é uma pergunta complexa, né? É boa, é complexa. Primeiro, se a criança tem um processo obsessivo, o que você tem que fazer é fazer um tratamento com ela, para ajudá-la, não é, a se proteger com, devagarinho, as informações espiritualizantes para o espírito daquela criança. Porque a gente pensa que quando uma criança é criança, ela é vítima completa. Isso não é verdade. A criança só é criança porque o corpo é infantil, mas o espírito que está ali é um espírito antigo, velho, que está carregando seus problemas de vidas anteriores. Então, o diálogo fraterno, amigo, né, carinhoso com a criança, vai dando ao espírito da criança a força, a confiança de que ele pode se libertar daquilo, porque vai estimulando nele sentimentos melhores. Então, a criança obsidiada precisa de muito carinho, de muito amor. E, obviamente, de passe, de orações, né, de tranquilidade da vida familiar, né, de educação dentro do lar, com os valores espirituais, com o culto do evangelho no lar, etc. e tal. E não pode prescindir da ajuda de uma casa espírita bem orientada, que pode ajudar muito bem nisso. Então, no caso da criança obsidiada, a gente tem que fazer isso. Eu já tive muitas experiências desse tipo na casa espírita. E hoje, as crianças que tinham esse tipo de problema, algumas delas vivem perfeitamente numa vida tranquila. Tá certo? Porque conseguiu, a família deu esse suporte e conseguiu resolver o problema. Tá certo? Porque a obsessão é um problema a ser resolvido, mas precisa da participação da pessoa que sofre a obsessão e dos familiares que estão juntos. Tá certo? No caso da mediunidade, a mediunidade pode despontar, porque ela é espontânea, porque ela é uma conquista do espírito, pode aparecer nas crianças. Então, o que se tem que fazer é cercar a criança de um ambiente agradável, de proteção, para que ela não brinque com aquilo, para que ela não interprete aquele tipo de fenômeno que ocorre com ela de maneira inadequada, e ajudá-la a ir amadurecendo lentamente, emocionalmente, para que ela possa, se ajudada na fase infantil assim, chegar na fase da adolescência, um pouco mais na frente, 16, 17 anos, já começar a utilizar o recurso da mediunidade com a orientação da doutrina espírita. Aí não pode esquecer que Kardec codificou a doutrina espírita com médiuns de 15, 14, 15, 16, 17 anos, mas de famílias equilibradas, tranquilas, não é, que tinham um valor moral adequado, que ajudava os seus adolescentes a ter uma vida digna. Então, é importante isso, porque senão vira um processo obsessivo e aí vai dar trabalho. Muito bem, é como você colocou, né? Não existe a varinha mágica, né? É um conjunto de ferramentas que está aí à nossa disposição, que a doutrina espírita nos ensina, que você tem que colocar tudo em prática, né? Para adquirir esse equilíbrio aí, né? Para a criança que está sendo
obsediada, no caso, ou um caso de mediunidade. Porque a gente não pode pensar que a mediunidade tem uma chave. Não, desliga a mediunidade, quando tiver 20 anos, você liga de novo. Não é assim que funciona. Perfeito. Tacírio, mais uma pergunta aqui. A obsessão pode ser amenizada ou eliminada através do trabalho no bem, da mediunidade, da alma obsidiada? Eu queria fazer um complemento aqui, nessa pergunta. Aí você pode responder as duas de uma vez só, Tacírio. É que assim, eu percebo também que nessa pergunta tem uma observação minha, né? Eu percebo, posso estar enganado, né? Que existe uma preocupação muito grande dos grupos mediúnicos do obsessor. E o obsidiado, ele só deixa o nome no caderno e ele vaza, ele some, né? Ele nem aparece no caso espírita. Quando, na verdade, a gente deveria também, talvez, fazer com que essa pessoa se comprometesse com a sua melhora moral. É claro, se ele quiser, né, Tacírio? Mas, muitas vezes, a gente fica muito com foco no obsessor e, às vezes, esquece até de oferecer ajuda ao obsidiado, né? E aí, a pergunta colocada aqui, acho que é nesse sentido, de que se o obsidiado aqui trabalhar no bem e tudo mais, ele vai conseguir aí talvez até a cura do processo, né? Como a gente tinha colocado naqueles slides que a gente mostrou, para o obsidiado, é preciso que ele se comprometa com a reforma íntima. Para ele entender isso, ele precisa compreender que ele não é vítima. Ele está apenas reencontrando os inimigos que ele fez. Portanto, ele tem a responsabilidade de desfazer essa inimizade. Né? E a única maneira de desfazer a inimizade é você provar para os inimigos que você melhorou, que você não é aquele indivíduo do passado que fez aquele mal. Você aprendeu com a vida e agora você está num comportamento digno. Então, essa postura é a postura que vai desligando o espírito obsessor do obsidiado. Quer dizer, então, se ele não tiver essa conduta de modificação, você pode até, numa reunião mediúnica, convencer o obsessor de que não vale a pena ele continuar porque ele está perdendo tempo, mostrar para ele a vida espiritual, que ele pode fazer outras coisas, melhorar, e que ele está gastando um tempo dele desnecessário com uma coisa que já ficou lá atrás. E ele pode se convencer disso e ir embora. Mas o outro que fica, o obsediado, pode ter mais inimigos, então vem outro e aproveita. Tá certo? Então, ele não se liberta. Você ajuda um, mas não ajuda o outro. Para ajudar o obsessor, o obsidiado, tem que ajudar os dois. Ótimo. E o compromisso do obsidiado com o bem, com a reforma íntima, é de fundamental importância. Muito bom. Provavelmente é mais importante, né? Por isso, trabalhar no bem é ótimo, porque é um treinamento para isso. Mas não põe o obsidiado em reunião mediúnica. Porque ele é perturbado mediunicamente, ele não pode fazer isso. Antes disso, ele vai ter que se melhorar, se equilibrar, fazer um exercício de controle emocional nos treinamentos de prece, né, de ajuda para os outros, de tolerância, de paciência. Então, ele se educa mediunicamente e mais tarde pode trabalhar como médium, porque ele já se livrou da perturbação. Sobre esse ponto aí, Tacírio, existem muitos grupos mediúnicos que insistem nessa temática de achar que o obsidiado pode estar presente na reunião mediúnica, né? E até defendem que é interessante, que ele entre em contato e tudo mais. O que dizer desse tipo de comportamento? Mas se a reunião não foi equilibrada, moralmente equilibrada, o obsessor pode pegar outro espírito e agredir o médium fisicamente. E aí vai ter um problema na reunião mediúnica. E o problema é a capacita, né? Não é à toa que o curso da mediunidade, ele é um curso longo, né? O curso da mediunidade que a pessoa normalmente faz aí, ele é 1 ano e meio, 2 anos, até, às vezes você consegue fazer um pouco menos, mas justamente o que o Tacírio está falando, para educar o médico para chegar na mesa equilibrado. E chegar na mesa desequilibrado, imagina aquela confusão que vai ser ali, né? Olha, eu recomendo para todo mundo, com relação a isso, o livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, porque é de uma sensatez total.
Ele tem uma experiência longa, teve, né, porque já está no mundo espiritual, muito boa, e ele descreve isso com uma responsabilidade enorme. Né? A gente pensa que com o curso de mediunidade, com o Cohen e outras coisas que a gente já inventou por aí, né, de estudar o livro dos médiuns durante 1 ano, 2 anos, que isso te dá todos os recursos para você exercer mediunidade. É um grande engano. Mediunidade a gente aprende e educa a vida inteira, sim, porque ela é cheia de surpresas. Aqui tem um comentário da Fernanda, né, sobre o que você falou anteriormente, né, Tacílio, que o Divaldo é um caso disso, né, nas palestras do filme dele, ele mostra isso, né, que o Máscara de Ferro lá só o abandonou quando percebeu que houve uma mudança ali, né. E eu me lembro do Divaldo comentar em uma palestra, assim, conversando com o obsessor, falou, olha, eu não sou mais aquele, né, mudei, você pode me acompanhar e perceber que realmente eu mudei, né, que corrobora. E o espírito pode acreditar ou não, e a única maneira dele verificar é te acompanhando. Exatamente. E se você realmente age de acordo com a sua mudança, e ele vê que você realmente falou e é sincero no que faz, aí ele se convence. Perfeito. Muito bem. Outra pergunta aqui, Weber? Da Luísa nos traz aqui, quanto tempo pode durar um processo obsessivo? Dias, meses, anos, até que mude a frequência vibracional do obsediado? A divindade não pode interferir nisso a favor do obsediado? Porque tem várias perguntas em uma só. Aí você vai destrinchando aí. Deixa ela escrita aí. Olha, o tempo que pode durar um processo obsessivo pode ser de 500 anos, 1000 anos, várias encarnações. O Bezerra de Menezes descreve um processo obsessivo desse tipo que durou 3 encarnações. Então, isso depende do mal que você gerou no outro e da dureza de coração dele e do pequeno esforço que você faz para se mudar. Pode durar tanto tempo quanto. Isso depende desses recursos. Tá certo? Então, pode durar dias, meses, anos, até que mude o comportamento do obsidiado ou que o obsessor se convença que vale a pena perdoar. São as duas coisas, porque o objetivo da obsessão é o cumprimento da lei de causa e efeito. E qual é o papel da lei de causa e efeito? É reconduzir a amizade àqueles que se fizeram inimigos. Porque o objetivo da lei de causa e efeito não é punir, é reeducar. Então, a gente tem uma visão errada da lei de causa e efeito, achando que ela é olho por olho, dente por dente. Não é assim. O processo de andar junto permite a aproximação para ter a oportunidade da reconciliação. E a reconciliação se dá quanto mais rápido, pelo esforço do indivíduo que foi o responsável, portanto, do obsidiado, porque ele agora está na posição de vítima, mas ele foi o algoz. Tá certo? Então, ele tem que convencer o outro que ele mudou. Ele tem que convencer o outro que está disposto a mudar, para que o outro lhe dê uma chance. Isso vale para o cotidiano da vida, dos inimigos que a gente faz no dia a dia da vida, tá certo? É a mesma coisa. Então, por que a divindade não pode interferir nisso? Porque é uma lei de causa e efeito, lei de responsabilidade. Se você tem o livre-arbítrio para a escolha, tem que ter a responsabilidade pelas consequências da sua escolha. Porque, senão, há injustiça. Não é? E Deus é amoroso e justo. Então, o que a bondade divina faz? Interfere com a ação espiritual bondosa para que o problema se encaminhe para uma solução final boa. Mas eles não podem mudar as pessoas de repente. Tem que respeitar o livre-arbítrio. Quanto mais evoluído o espírito é, mais ele respeita o livre-arbítrio. Mas mais amor ele tem para interferir construtivamente na aproximação daquelas almas, daqueles espíritos. É assim que se dá. Então, pode durar
tanto tempo quanto a teimosia do obsidiado ou obsessor quiser. Perfeito. Tarcísio, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que me chama muita atenção, é a 948, onde os espíritos respondem a Kardec dizendo sobre o suicídio, mas acho que serve aqui, né? Eles comentam que o indivíduo que teve a coragem para praticar o mal deve ter agora a mesma coragem para suportar as consequências do mal que ele causou, né? Exato. E aí você falou que a divindade permite que isso aconteça, né? Então a divindade já está interferindo, né? De certa forma, né? Ao permitir a aproximação dos espíritos envolvidos, já está permitindo a chance da reconciliação. Perfeito. E sempre influenciando, né, Otacílio, como você falou, eles vão estar sempre ali influenciando para o bem, com conselhos, para eles se ajustarem, mas eles não vão interferir, falar, ó, vai lá e faz isso. Não, eles vão ter que tomar essa decisão por si próprio, mas sempre auxiliando, né, positivamente, para que eles façam isso, né? E a interferência daqueles que amam é muito positiva em tudo isso, porque antecipa, né, diminui o tempo de sofrimento, de perseguição, né, de perseguidor perseguido. E aí os pais entram num papel muito importante nisso, porque eles são mediadores desses espíritos. A família, as pessoas que amam são mediadoras disso, assim como os espíritos superiores que nos ajudam. Mas eles sempre nos ajudam sem tirar nossa responsabilidade do esforço de corrigenda. Então, isso que é importante. A gente tem que entender que não há perdão de graça, não é? Porque se houvesse perdão de graça, você pode fazer o que quiser, isso é a ideia da confissão. Né? Você faz um monte de erro, vai lá, confessa, comunga, está ali para poder continuar fazendo o mesmo erro. Então, isso não muda a pessoa, isso não corrige o indivíduo. Quando a gente se confessa, né, com problemas de consciência, a gente tem que partir para o passo seguinte, que é a corrigenda. E é isso que Jesus recomenda, reconcilie com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Perdoa 70 vezes 7, quer dizer, faça o exercício do perdão até convencer o outro que não vale a pena continuar fazendo agressão. Excelente. Mais uma pergunta aqui, Otacílio. Quais devem ser os principais deveres dos participantes do grupo mediúnico? A doutrina espírita é linda nisso, né? Porque ela nos dá todas as responsabilidades, todos os esclarecimentos que a gente precisa para a gente ser responsável como participante de grupo mediúnico. Primeiro, um grupo mediúnico tem que ser um grupo amigo. Se a gente não exercer fraternidade entre nós, como é que a gente vai querer oferecer fraternidade para os espíritos comunicantes? Então, a gente tem que ser um grupo amigo, tolerante um com o outro, paciente um com o outro, porque todos nós temos defeitos. E se a gente vai para a reunião mediúnica pensando mal um do outro, é um desastre total a reunião mediúnica. Então, um dos principais deveres dos participantes é cultivar o sentimento de solidariedade, de fraternidade, de responsabilidade com a reunião, sabendo que a gente está sendo observado pelos espíritos nas menores coisas que a gente faz, de modo que não há chance da gente esconder o nosso interior quando participamos de um grupo mediúnico, porque os espíritos estão acompanhados. Às vezes você vai começar um diálogo com um espírito e ele fala assim, mas quem é você para falar isso comigo? Outro dia eu estava junto com você e você foi em tal lugar, fez isso, isso e aquilo. E deixa a gente numa situação terrível, não é? Então, a nossa responsabilidade é ser honesto conosco mesmo e com os princípios morais que a doutrina espírita nos ensina, fazendo o nosso esforço de ser melhor. É claro que a gente não vai acertar sempre, né? Porque a gente está aprendendo a se controlar, mas a gente tem que ter clareza na nossa consciência que nós estamos fazendo o melhor que a gente pode. Conhece-se o verdadeiro espírita,
pela transformação moral que se observa nele e pelos esforços continuados que faz para domar suas más inclinações. Esse é o papel do participante da reunião mediúnica. Perfeito. Eu queria emendar uma pergunta aqui, Tassilo, que talvez seja muito comum e ocorre muito nos centros espíritas, e os dirigentes de grupos mediúnicos às vezes têm muita dificuldade de coordenar os grupos mediúnicos por conta da tal disciplina, né? É o horário, são aquelas tarefas básicas. No livro Desobsessão, André Luiz traz ali uma série de advertências, e a pergunta é assim, na teoria tudo bem, né? Mas na prática, parece que é muito difícil a gente conseguir chegar naquilo que André Luiz propõe, nessa disciplina que deve ser seguida no grupo mediúnico, dos participantes, a questão do comer ou não comer carne, da sexualidade, do beber socialmente, enfim, uma série de coisas que... Como é que fica isso do ponto de vista prático? Tem jeito da gente chegar ao meio termo, ou a gente tem que seguir à risca o que está ali no livro? Olha, a gente tem que pensar, antes de tudo, que o que a gente quer da vida. Se a gente quer conciliar, né, dois senhores, não vai funcionar. Né? Isso é uma advertência de Jesus. Não se pode servir dois senhores. Né? Como é que você vai dar passe numa pessoa se você bebeu ontem? Você está encharcado de álcool, o que você vai transmitir para a pessoa que vai receber um passe? Se você se alimenta exageradamente, eu nem ponho em questão o ato de comer ou não comer carne, porque não é esse o problema. O problema é a viciação nossa em alimentar indevidamente. Quer dizer, você vai para uma reunião mediúnica, para uma reunião de estudo, onde você vai fazer exercício mental, como é que você pode estar de estômago cheio? Não é? Você não vai ter capacidade de fazer isso, porque quando você quiser meditar, pensar, colocar o seu pensamento em ordem, você não consegue, porque seu estômago está pedindo sangue para poder fazer a digestão. Então, você vai ficar aí com sono e vai dormir na reunião porque está indevidamente alimentado. Então, há uma regra para tudo. Né? Na minha casa, a gente tinha uma brincadeira que meus pais faziam, né? Porque às vezes a gente acabava de almoçar e pegava alguma coisa para ler. E a minha mãe, meu pai, falava assim, olha, comeu garrolê, morreu. Como se garrolê fosse uma coisa que você comeu. Não, comeu, agarrou a ler, pode ter uma congestão. Porque você está precisando do seu organismo para fazer a digestão. O que o organismo faz? Diminui o fluxo sanguíneo para o cérebro e põe no sistema circulatório, no sistema digestivo. Por isso é que você fica assim, com vontade de tirar uma sonequinha, né? Dar uma moleza depois que você almoça. É natural isso, é biológico. Como é que você vai para uma reunião mediúnica nessas circunstâncias? Não faz sentido. Então, você tem que ter uma alimentação frugal no dia da reunião, você tem que ter uma vida cotidiana digna da presença dos espíritos bondosos que estão ali te recebendo para promover com você, com o grupo, né, um trabalho de crescimento espiritual. Então, não adianta você fazer uma coisa errada e esconder. Né? Eu já participei de reunião mediúnica, de centro espírita, que um dos participantes tinha a família e a amante. E vivia como se fosse uma maravilha de tal, né? E como eu morava perto da casa, do apartamento da amante dele, eu via ele na casa da amante. Mas no dia do centro ele estava com a família, a mulher e as crianças dele. Então, isso não faz sentido. A pessoa tem que ter uma vida correta, responsável, né? Tem que procurar equilibrar suas emoções. Aliás, eu queria enfatizar isso. Desenvolver mediunidade não é bem o termo que a gente deve usar. Deve usar o termo educar a mediunidade. E a educação da mediunidade passa pela educação das nossas emoções e sentimentos. Porque se você receber a comunicação de um espírito desequilibrado, você tem que ser o médium equilibrado para não deixar ele fazer o desequilíbrio dele na reunião.
É como um enfermeiro, né, treinado, que quando está cuidando do doente que está dando sapituca na cama, você consegue contê-lo, né? Sem ser agressivo, sem nada, mas você consegue contê-lo porque você é um enfermeiro educado. Se você não for um enfermeiro educado, você vai agredir o doente, ou vai sair correndo da sala do doente. Então, mediunidade implica em você criar esses recursos de educação emocional, de educação de sentimento, para você controlar, não é, na comunicação mediúnica, a comunicação dentro dos padrões do que é aceitável. Senão o médium cai da cadeira, vai para debaixo da mesa, todo mundo corre para pegar e vira uma confusão a reunião. Então, o médium não pode cair da cadeira porque o grupo está segurando, a equipe está mantendo um pensamento coeso e o médium é educado para não deixar o espírito fazer isso. Ótimo. O trabalho esse da mesa mediúnica, só para enfatizar um negócio, é a pessoa realmente entender a seriedade do trabalho, né? E o comprometimento de cada trabalhador ali. Porque é uma coisa que a gente se comprometeu a fazer, e aquilo ali, aqueles atos, ele tem consequências sérias no futuro, né? Então, isso tem que estar bem claro para os trabalhadores, porque não é para qualquer um. Se a pessoa não está pronta, nós que já trabalhamos em mesa mediúnica por muitos anos, já tive muitas situações de pessoas chegar, eu não estou pronto. Tudo bem, não tem nada de errado com isso, é até melhor. A pessoa chega e fala assim, eu não estou pronto, apto para fazer esse trabalho agora. Então, vai para o grupo de estudo, vai trabalhar na assistência social, vai fazer outro trabalho. Exato. Mas depois que você assumiu esse compromisso, aí não tem jeito de mudar a regra, né, no meio do jogo. E trabalhar em reunião de desobsessão é mais grave ainda, porque os espíritos que estão sendo, né, auxiliados para deixar de ser obsessores ficam com raiva da gente, porque acham que tem que estar protegendo o obsidiado, e cai de pau em cima da gente. Se você não tem equilíbrio, meu filho, vai junto. Vai, é verdade. É então, muito sério, muito sério. Tem mais duas perguntas aqui. Eu confesso que eu estou ficando até triste, porque gostaria de ficar mais umas 2 horas aqui conversando com o senhor sobre esse tema. Não me chama de senhor, não. Senão eu penso que eu sou velho. Não, experiente, é diferente. Eu vou passar para o Weber aqui, depois eu faço a última. Então, vamos lá. A Fernanda nos traz: o dialogador, o doutrinador, pode ou não ser médium ostensivo? Pode, se eles têm controle sobre a mediunidade dele. Olha só, esse é o problema. Esse é o X da questão, né? Esse é o X da questão. Porque enquanto ele estiver dialogando com o espírito, ele não pode ficar mediunizado. Ele tem que estar em contato psíquico com o espírito orientador do grupo, que está ajudando ele a usar o diálogo, a conversa, para tocar o coração do obsessor. Então, ele tem que estar atento, não é, à supervisão do espírito bondoso que ajuda o trabalho de esclarecimento. Então, não pode ficar mediunizado. Tá certo? Então, se ele é capaz, ele tem equilíbrio mediúnico e é capaz de fazer isso, não há nenhum problema dele ser dialogador. Mas, enquanto dialogador, ele não fica mediunizado. Ele fica telepaticamente em contato com o doutrinador espiritual, se a gente quiser dizer assim. O Tassilo, tem uma última pergunta aqui. Na verdade, talvez seja mais um comentário ou alguma opinião sua a respeito disso, né? Sobre correntes magnéticas, apometria, como encarar isso do ponto de vista mediúnico e doutrinário, porque parece que de uns 10 anos para cá, essas coisas meio que tomaram conta de alguns centros espíritas, né? E promovendo até certas curas de desobsessão, até que meio que milagrosas, um pouco místicas ou algo do tipo. Poderia comentar um pouquinho a respeito disso? Olha, essas duas práticas não têm nada a ver com a doutrina espírita. Não são recomendações nem das obras básicas, nem das obras de continuação.
As correntes magnéticas é um ato, né, que nasceu nas reuniões de mediunismo sem doutrina espírita. E a apometria é uma técnica, né, médica utilizada por um médico porto-riquenho que saiu fazendo propaganda desse método dele e alguns espíritas acharam que isso era muito importante fazer nas reuniões mediúnicas. Certo? Mas não tem nada de orientação na doutrina espírita dessas duas práticas na casa espírita. Tá certo? Então, eu vou ficar com André Luiz, vou ficar com Allan Kardec, com Emmanuel, com os espíritos, né, que têm mostrado lucidez em todas as coisas e não põe na nossa mão coisas que a gente não sabe o que significa. Tá certo? Quando isso não significa que um espírito não possa passar, né, mediunizar um médium sem comunicar nada e ir embora depois num choque anímico que vai ajudá-lo a se encontrar. Especialmente para espíritos suicidas, isso é importante. Porque quando ele está em contato com o corpo do médium, ele se recompõe perispiritualmente de muitas partes do corpo perispiritual dele que foi lesado pela violência do suicídio. Então, isso é uma espécie de terapêutica, está explicado direitinho no livro Memórias de um Suicida, escrito pela Ivone Pereira. Né? É muito lúcido esse tipo de coisa. Então, ele passa por uma espécie de choque ou de experiência anímica junto com o médium para poder se reconstituir, para poder facilitar o trabalho dele de se encontrar consigo mesmo no mundo espiritual e se preparar mais tarde para uma nova reencarnação. Certo? Mas isso não precisa de corrente, basta um médium. E um grupo mediúnico coeso, firme, harmônico, para não o desequilíbrio do suicida não perturbar o desequilíbrio dos médiuns. Então, isso é importante. Essa corrente psíquica significa todo mundo estar sintonizado no trabalho do bem, não precisa pegar na mão, não precisa ficar médium lado a lado, porque isso é mental. Precisa de corrente. Né? É um comportamento de harmonia, como acontece a harmonia numa orquestra bem dirigida. Né? Todo mundo toca a sua nota em harmonia uns com os outros. Certo? Então, eu diria que essas inovações são coisas que a gente não sabe o que significa direito, porque na apometria as pessoas propõem tirar e fazer tratamento direto no corpo perispiritual do doente. Você sabe o que é corpo perispiritual? Como é que ele funciona? Quais são os recursos que você tem como encarnado para fazer isso? Deixa os espíritos bondosos fazerem no mundo espiritual. Não é? Então, a apometria é um negócio arriscado, a gente não sabe o que está fazendo. Eu acho que essas coisas são aventuras de outras correntes de comportamento dentro da doutrina espírita, mas que não temos o conhecimento necessário e a responsabilidade de fazer, de realmente saber se isso está funcionando direito. É claro que, às vezes, aparentemente dá certo, porque os espíritos bondosos estão sempre ajudando, eles ajudam nas igrejas, ajudam nos manicômios, ajudam em qualquer lugar. Porque, às vezes, as pessoas estão fazendo isso de boa vontade, mas de ignorância também. Né? De falta de conhecimento, de profundidade nesses métodos que a gente não sabe o que significa. Ótimo. Tacílio, eu vou abusar. Pode falar, Weber. Depois eu falo. Eu ia complementar uma coisa que o Tacílio falou que é muito verdade, é o seguinte, alguma coisa que vai vir inovadora vai vir aí em diferentes tipos de comunicações, vai vir coisa do Emmanuel, vai vir coisas do André Luiz, vai vir coisas de espíritos elevados que vão trazer essas informações para a gente. Até então, até isso chegar, fica realmente muito difícil de você realmente, porque você pode desvirtuar rapidamente. É o que Kardec chama de caráter de universalidade dos ensinos dos espíritos. Sem essa garantia
de que os espíritos estão trazendo uma nova informação e ela vai aparecer em diferentes lugares, através de diferentes médios, escrita em diferentes livros, bem orientados, bem assistidos, aí vira um recurso. Mas sem isso, é aventura. Exatamente, é isso aí. E a Fernanda coloca aqui, complementa essa sua pergunta, se a apometria inibe o livre-arbítrio do espírito. Não, o espírito pode usar o livre-arbítrio dele como quiser, até para fazer o mal. Não inibe nunca. Mas você acha que um grupo mediúnico tem condições para tratar uma pessoa, tirar ele do corpo físico e interferir no corpo perispiritual para poder fazer mudança no corpo perispiritual, para quando ele voltar para o corpo sair curado? Quem é que garante que um grupo mediúnico tem competência para fazer isso? Ora, interferência no corpo perispiritual, os espíritos bondosos fazem no mundo espiritual. A Ivone Pereira descreve isso num dos livros dela, Recordações da Mediunidade, onde ela é levada para o mundo espiritual, o Charles tira ela do corpo, ela fica dormindo o corpo dela, né, num estado quase de catalepsia prolongada, leva ela para o mundo espiritual e a ajuda perispiritualmente no mundo espiritual, porque ela estava conquistando valores que ela não precisava mais trazer para o corpo. Então, ela volta para o corpo e corrige aquilo no corpo físico. Mas isso, quem sabe fazer isso é quem tem competência. Claro, sem sombra de dúvida. E quem tem competência para fazer isso é quem sabe o que é o perispírito e qual é a estrutura que ele tem. Nós, os espíritas, não sabemos nada disso. É fato. Tem o comentário do Orso aqui, comentando exatamente o que você falou, né? Com todo respeito a quem adota a apometria, mas a apometria não é espiritismo. Não é espiritismo. Perfeito. Não. Né? Como não é cromoterapia, como não é pirâmide, como não é cristalterapia, como não é todas as terapias que existem por aí, tá certo? Sim. Doutrina espírita, ela trata do espírito, né, da relação do espírito com o mundo físico. Ela vem chamar atenção para nós, a fim de que nós aprendamos que nós não somos nem homens, nem mulheres. Nós todos somos espíritos reencarnados, num corpo masculino ou num corpo feminino, não importa. Perfeito. Otacílio, já estamos chegando ao nosso horário aqui, mas, como eu disse, gostaria de ficar mais. Queria abusar da sua bondade, só perguntar mais uma coisinha, um comentário seu. Muita gente acha que ser médium, né, termina com a existência física, né? E nós temos relatos aí do Divaldo de que os médios continuam trabalhando no mundo espiritual, né? Com certeza. A respeito disso? Com certeza. Tanto André Luiz quanto Manuel Filomeno de Miranda, né, como a Ivone Pereira também, mostra o médium desligado do corpo físico durante o sono, trabalhando como médium no mundo espiritual. E mostra espíritos sem corpo físico no mundo espiritual, servindo de médium para espíritos superiores. Perfeito. A mediunidade, né, ela ocorre em diferentes níveis da realidade do mundo espiritual que a gente está longe de conhecer. A gente tem no nosso centro lá algumas pessoas que têm recordações de quando vão dormir, de nós nos encontrarmos no mundo espiritual, os trabalhadores da mesa mediúnica, muito comum. O trabalho não cessa, a gente continua trabalhando. Eu já tive uma experiência curiosa. Uma vez eu fui apresentado para uma senhora, eu conheci o marido dela, e ele era viúvo e depois casou de novo, e eu não conhecia a esposa nova dele. E um dia eu fui na casa dele e me apresentou para a esposa dele, né? E ela falou, não, mas eu já conheço você é o rapaz do meu sonho. E descreveu um sonho que ela teve comigo e tal, ela já me conhecia no sonho. Sim, a gente não para, não cessa, só porque vai dormir, continua trabalhando.
e a gente pode ajudar no mundo espiritual, porque a gente estando ligado ao corpo físico, a gente pode aproveitar energias do corpo físico para beneficiar espíritos que precisam disso ainda, do tal choque anímico. Exatamente. Perfeito. Tarsiro, eu vou pôr a última pergunta aqui, prometo. Você viu que já falou isso já umas 3 vezes, mas tudo bem, vamos lá, vai lá. Para não dizer que não atendemos o público aqui, né? Porque senão o pessoal vai obsidiar a gente aí no sono. Né? Se você puder ser breve, para a gente não tomar muito seu tempo, né? Já estouramos o horário, mas, como eu disse, é sempre bom te ouvir. Tudo bem. Essa pergunta, leu? Pode ler. O que você acha dos trabalhadores da área mediúnica estudar o umbandismo como 1/3 de um curso de mediunidade avançada? Eu acho que isso não tem nada a ver com mediunidade avançada. Se a gente pode aprender coisas em mediunidade com avanço espiritual, é a doutrina espírita que nos traz isso. Porque a Umbanda, ela é uma prática mediúnica, não tem dúvida nenhuma. Comunica-se com os espíritos, sem nenhuma dúvida. Utiliza muitas vezes isso para fazer o bem, sem dúvida nenhuma. Mas o conhecimento profundo da realidade espiritual que a gente pode ter está na doutrina espírita. Não sou eu que falo isso, não. Quem fala isso é Bezerra de Menezes, no livro Tramas da Obsessão. Não, não é Tramas da Obsessão. Num dos livros do Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz isso, a doutrina espírita é a mais avançada informação do mundo espiritual dada aos homens. Então, é voz do Bezerra de Menezes. Não vou discutir com ele, sabe mais do que eu. Perfeito. Inclusive, a questão todo centro organizado, ele sempre busca o engrandecimento através do estudo. Todo centro organizado tem vários tipos. A gente tem o ESD, tem o EAD, tem uma série de cursos de mediunidade, tem uma série de as obras básicas de Kardec. Né? Então, é a única doutrina realmente que oferece todo esse legado de informações para você destrinchar. O que não falta é informação hoje em dia. Herbert, no meu tempo de jovem espírita, não tinha nada de um desses EAD, que você falou aí, Cohen e tudo mais. Sabe onde eu aprendi a doutrina espírita? Nas obras básicas. Claro. De continuação. É só estudar. Faz grupo de estudo para estudar o Livro dos Espíritos, grupo de estudo para estudar o Livro dos Médiuns, grupo de estudo para estudar todas as obras básicas, todas as obras de André Luiz. Cria, né, num grupo de estudo, obrigações, trabalho de casa. Olha, nós vamos fazer um grupo de estudo para estudar o Livro dos Médiuns. E, enquanto isso, uma vez por mês, nós deixamos a reunião para estudar um dos livros que todo mundo vai ler em casa. Então, qual livro nós vamos ler? Nosso Lar. Leia o Nosso Lar, todo mundo vai ler, e a gente, então, reúne para discutir o livro. Então, há muitas formas da gente estudar, com participação de todos, onde a gente pode crescer, aprender, não é? E se a doutrina espírita é a mais avançada obra, que é a mais avançada informação espiritual que a gente já tem recebido, não vamos perder tempo com coisas correlacionadas que não têm a orientação e a clareza, a linguagem que a doutrina espírita nos oferece. Sem sombra de dúvida. Por mais que a gente admiremos e respeitemos isso. Perfeito. Muito bom. Tarsiro, então, estamos aqui com quase 2 horas de conversa, né? Parece que foi meia hora só, porque está aprendendo, a gente não quer parar, né? Então, tem muitos comentários aqui, te dando os parabéns, do Orson, nosso amigo, da Cris, da Fernanda, da Jane, enfim, pessoalmente também gostaria muito de te agradecer pela sua bondade, pela sua gentileza, e por compartilhar conosco a sua experiência, o seu conhecimento, sempre lúcido, como o Orson colocou, né? Sempre Paulo, muito objetivo, né? Tudo que é bom vem de Deus. A gente é só canalizador, não é? A gente tem que agradecer a Deus, agradecer esses espíritos bondosos, Kardec, André Luiz, Emmanuel, esses espíritos todos que têm trabalhado para melhorar o nosso mundo. Vamos fazer da nossa parte e sermos, pelo menos, bons alunos.
Exatamente, estudantes da vida, meu conterrâneo aí, goiano, então agradeço, muito obrigado, né? Eu sei que você hoje está radicado em São Paulo, mas ainda o coração ali o gostinho do piqui ainda está ainda presente, com certeza.